dia, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Olhar de Lince, na Rádio Costa Douro, com Pedro Cabrita e Pedro Filipe a analisarem os principais temas da atualidade. Na passada quarta-feira, a polémica que envolve uma alegada cedência indevida de imagens à PSP dos incidentes ocorridos no dia 14 em frente ao Parlamento levou o diretor de informação da RTP, Nuno Santos, a apresentar a sua demissão. A PSP esclareceu em comunicado que não teve acesso a quaisquer imagens não editadas. Na sexta-feira, o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, requeriu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer sobre a legitimidade da PSP ter acesso a imagens de televisão não editadas para efeitos de investigação criminal. Pedro Filipe, bom dia. Paira aqui uma certa desconfiança em relação ao tipo de imagens que a PSP teve acesso. Há aqui uma série de informações e de contra-informações. Caso se confirme que a PSP teve acesso a imagens não editadas sem autorização da administração da RTP, estamos perante uma situação grave? Bom dia. Estamos perante uma situação grave, mas, sobretudo, e a meu ver, neste momento estamos perante uma situação que é muito confusa. Confesso em alguma dificuldade em perceber o que é que se passou verdadeiramente neste caso. Como tu disseste, a contra-informação é total. Porque supostamente a PSP foi pedir imagens a todas as televisões, a TVI e a SIC, ao que percebo, foram categóricas. Exatamente. Não deram. E na RTP não se percebe bem o que é que se passou. A administração diz que foram dadas as imagens, a PSP nega, diz que só tem as imagens que foram transmitidas nos telejornais. O diretor de informação diz que não... O diretor de informação diz que não deu imagens, não autorizou. Exatamente. Mas demitiu-se e não se percebe bem. Eu gostava que falasse. Acho que o antigo diretor Nuno Santos deve ser chamado ao Parlamento para falar sobre este caso. É que estamos a falar de uma estação pública de televisão, Pedro Cabrita. Estamos a falar de uma estação pública de televisão e é precisamente por isso que este tipo de coisas acontecem, não é? Porque já não é a primeira vez, nem a segunda. Aliás, há muitas informações contraditórias neste caso. Ninguém sabe nada, ninguém fez nada, no entanto há um caso. E no entanto há uma equipa de informação que se demitiu, porque não foi só o diretor, toda a equipa se demitiu. E eu não me lembro que uma equipa de informação de um canal de televisão, seja ele qual for, se possa demitir em bloco sem ter acontecido nada. Portanto, a PSP diz que não foi lá. A RTP diz que não forneceu imagens. Não se passou nada, mas eles demitiram-se. Exato. Portanto, há aqui um caso. Por nada. Tem que haver um caso. E depois também, em termos políticos, também há aqui uma controvérsia que é o Ministro Miguel Relvas é que vem falar pelo Ministro da Administração Interna. Miguel Macedo. Portanto, há aqui um bocadinho... Há uma grande confusão. Porque a tutela da RTP está sobre o Ministro Miguel Relvas, não está sobre Miguel Macedo, foi por isso que ele foi falar. Pois, e a tutela da PSP está sobre Miguel Macedo. E como tudo que está sobre a alçada do Ministro Miguel Relvas, tinha que haver... Eu acho que este problema da RTP é a consequência também daquela carga policial que houve na manifestação. Não se sabe muito bem qual foi o timing e quem é que decidiu e porque é que decidiu. E aqui continua a mesma coisa, portanto é o mesmo processo. Ou seja, é utilização, ou pelo menos a suspeita é que há a utilização de um órgão de comunicação público, não é? Podemos considerar isto serviço público ou serviço do Estado. E há imagens que passam, que são imagens que não são editadas, porque se fossem imagens editadas, a polícia, como espero eu, grava as manifestações que dão em direto nas televisões, portanto tem acesso a essas imagens. Obviamente. Para se deslocar a RTP é porque quer imagens que não foram editadas. E essas imagens não podem ser mostradas. Portanto, são imagens que não estando editadas, estão sob a proteção de direitos de imagem. Mas espero que há aqui um segundo problema, porque aparentemente o que aconteceu também foi, houve um carro da RTP que foi vandalizado e a RTP apresentou queixa. E um dos argumentos que tinham ouvido é que essas imagens poderiam fazer de prova para se descobrir quem é que vandalizou o carro da RTP. Mas isto depois já não se sabe se é verdade, se não é verdade, mas esta teoria surgiu. Porque já acho que isto aconteceu. Então ainda há outra teoria, que é de que há membros do SIS em todas as redações dos jornais e das televisões em Portugal. Portanto, voltando outra vez ao programa anterior, quando aquele senhor diretor do jornal angolano dizia que o jornal angolano é um sítio de liberdade como não existe mais nenhum neste mundo, se calhar até tem uma certa razão, comparando com os nossos. Se nós temos espiões em cada redação, então se calhar isto não é bem como nós estávamos a pensar. Eu quero até dizer que nós até se calhar tínhamos convidar um membro do SIS para ser talvez o terceiro no quarto elemento deste painel. Sim, para fazer parte. Ainda bem que não temos ainda uma redação, porque se tivéssemos uma redação tínhamos que ter um membro do SIS aqui connosco. Ainda não, como não somos uma redação, ainda não temos. Ainda. Mas outra coisa que foi boa é que, por causa disto, já mandaram instalar junto à Assembleia da República, penso que foram 20 câmaras de televisão
por uma questão de segurança. Câmaras de vigilância. Mas não é para gravar, segundo o que saiu nos jornais, é para controlar a entrada e a saída das pessoas da Assembleia da República. Eu não acredito nisso, porque o timing é este, portanto, se as câmaras foram colocadas lá no timing depois da manifestação... Não acreditas nisso? Não acredito, obviamente. Mas não acredito. foi o que eles disseram. Não, há aqui muitas... Não posso. Não, a informação que saiu nos jornais é que aquelas câmaras não são para gravar. Então são câmaras para quê? Eu só conheço controlar, câmaras para gravar. São sim para controlar mas se for... o número de pessoas que entram então, e isso saem. ponham um porteiro. Mas agora... Ponham um porteiro, isso é mais barato. Não, isso não. E agora é a justificação. É a justificação. 20. E essa notícia, melhor, mas quantas pessoas é que entram e saem do nosso... A instalação dessas câmaras ocorre um dia depois da manifestação. Isso é tudo ingenuidade, porque obviamente que as 20 câmaras são porque vai haver mais manifestações em frente à Assembleia da República e lá vêm aqueles estrangeiros, não é? Aqueles estrangeiros de pedras na mão e vêm apedrejar a Assembleia da República. Dá uma câmara para o estrangeiro? Dá uma câmara para o estrangeiro? Pedro Filipe, tem que haver limites para a colaboração das investigações de um órgão político criminal, certo? Está claro que tem que haver limites. A principal questão por trás disto tudo é nós sentimos que há aqui uma manipulação. Foi o que disse o Pedro. É que não há um mandato, não há uma decisão de um juiz a autorizar a polícia a... Não há nada, há uma questão que os fins justificam os meios, nós somos o Estado que controla isto tudo, controlamos assim, a polícia quer ter mais imagens, vamos a isto é tipicamente do Estado autoritário. Exatamente, isto é uma coisa de... Isto é um Estado cubano, em Cuba é que se faz isto. Pedro, não se faz para a liberdade de imprensa está aqui posta em causa, está tudo aqui posto em causa. A liberdade de imprensa, a liberdade das pessoas que estão a ser visionadas, porque não deram a sua... autorização. A Comissão de Trabalhadores da RTP acusou o ministro Miguel Macedo de ter induzido a PSP ao crime e Miguel Relvas, que tutela a RTP, de ser cúmplice por tolerar tal ato. Na blogosfera há quem defenda que este episódio tem um traço pidesco. Sim. Pedro Cabrita, esta caracterização tem alguma fundamentação? Eu acho que isto já aconteceu e acontece muitas vezes noutros casos. Aqui a única diferença é que alguém disse que o rei vai nu e demitiu-se. Porque não pensem que isto é a primeira vez que acontece. Isto acontece constantemente, não é? Por isso é que eu também defendo um pouco o que é que será o serviço público. Porque este serviço público não é serviço ao público. Ao público, neste caso, do Estado. Porque o Estado está o Estado está-se a aproveitar da situação. Utiliza a RTP. Porque é que o Estado vai à RTP e não vai à SIC? Porque na SIC não podia entrar e ninguém dava as imagens. Supostamente foi, só que não lhe deram. Não é? Pois, exatamente. E como tem tutela na RTP, acha que tem primazia e que pode chegar lá... E o mais engraçado disto é o paradoxo, porque toda a gente defende uma televisão pública como uma televisão que é livre de interesses, não é? Porque as outras são metidas por grupos económicos, podem ter interesses subjacentes, pode estar por trás da sua programação, e então temos que ter uma televisão pública que seja isenta. E na prática é o contrário. Na prática, a polícia vai à televisão privada que diz não podem fazer isso, nós não fazemos. Não redondo, e tens a televisão pública a participar num crime, porque é induzida a isso. Mas quer dizer, quando temos, mais uma vez, vamos a Miguel Relvas. Eu gosto muito de bater em Miguel Relvas, porque ainda há pouco tempo, não é, tinha sido provado, no caso do público, que Miguel Relvas tinha exercido grande pressão. Não foi provado. Não foi provado. Não, ele foi absolvido. Não, a ERC provou que, de facto, o próprio admitiu, que de facto tinha exercido pressão sobre uma jornalista para que certa história não fosse divulgada. Do caso. Porque aqui é sempre tudo absolvido. A única pessoa que pagou foi a jornalista que denunciou que foi despedida. Exatamente. Sim. E a questão é, como isto não traz consequências, obviamente depois assiste-se a casos destes, que também não vai trazer consequências, e mais tarde ou mais cedo vamos assistir a casos ainda piores. Mas estes casos sempre aconteceram. Estes casos sempre aconteceram. Por exemplo, podem-se chamar teorias da conspiração, mas há quem defenda que o presidente da RTP, que foi eleito ou foi designado por este governo, já tinha como objetivo demitir aquela direção de informação para obter uma direção de informação ao seu estilo, para poder maniatá-la de acordo com os interesses do governo. Os homens da casa. Esse senhor, antes de ser induzido para estar à frente da RTP, tinha dito... Alberto Aponte. Sim. Alberto Aponte. É do SIS? Não. Tinha dito que este era o melhor primeiro-ministro desde Sá Carneiro. Sim, penso que sim. E passado pouco tempo está à frente da RTP. A recompensa. Com esse tipo de coisas.
Bom, agora de olhos postos em Bruxelas. Na semana passada ocorreu a Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia sobre o Orçamento Comunitário de 2014 a 2020. As reuniões terminaram sem que houvesse um acordo entre os 27 Estados-membros. Em causa estão uma série de divergências quanto às reduções no Orçamento Comunitário e a repartição da diminuição das despesas entre as diferentes políticas europeias. Pedro Filipe, num momento tão difícil que a Europa está a atravessar, requer-se uma Europa solidária e coesa. No entanto, não é isso que está a acontecer. Concordas? Claro que concordo. Uma Europa solidária neste momento é uma utopia. E isto, infelizmente, é da natureza humana, que é quando as condições a perde. Somos todos muito amigos e todos muito solidários quando há riqueza plena e dá para distribuir. Quando as coisas apertam, aí é que se vê quem é que é verdadeiramente solidário. Mas um dos princípios basilares da União Europeia era mesmo esse, era o princípio da solidariedade. Deveria ser, mas agora na prática, não é? Porque desde que se criou a União Europeia tivemos sempre em crescimento económico. Temos sempre em prosperidade e tudo correu muito bem. Maastricht correu muito bem, novo acordo muito bem, queremos mais países, queremos mais tudo. União Europeia, portas abertas a toda a gente, até a Turquia já vinha toda a gente. Agora entramos em recessão económica e é exatamente a conversa contrária. Cada um olha para o seu umbigo. E aí é que se vê, então, mas isto funciona? A União Europeia está a funcionar? Os povos sentem verdadeiramente não vou dizer uma nacionalidade, mas um espírito europeu? Não. Será que não é um projeto político que claramente não passou para as populações? Não é um projeto, era um projeto económico, nunca foi um projeto político, nunca passou do papel, porque não há aqui um projeto político, porque nunca se conseguiu fazer uma verdadeira e que se impõe à tua soberania. Um projeto político é. Aqui havia um projeto económico que era dos países mais ricos controlarem a produção dos países mais pobres para poderem depois exportar para lá os seus produtos. Uma espécie de plano Marshall, mas de forma coerciva. E os países mais ricos, neste momento... Não é coerciva porque só deres à União Europeia se quiser. Também, mas as pessoas pedem para entrar. Só entras se cumprires aquilo. Não é? Portanto, são os termos, isso é como qualquer contrato. Só te dou dinheiro se tu... Hoje está mais que provado que aquelas limitações à produção, por exemplo, agrícola, deu cabo da maior parte dos países... Dos países, basta olhar para Portugal, nosso tecido industrial, e isso foi imposto pela União Europeia. Exatamente. As cotas de Agora, produção. que as coisas que não há consumo, ou seja, esses países já não vão consumir tanto, não vão importar tanto, não têm muito interesse só receber dinheiro. E por isso é que se vê, primeiro o primeiro-ministro inglês já está, daqui a pouco saem da União Europeia. Sim, mas o carro da Inglaterra sempre foi especial. Eu acho que a Inglaterra entrou na União Europeia só para não dizer que não estava lá. Não, pois, a Inglaterra sempre foi o país mais cético. Também por questões históricas, mas agora o que acontece é que os países mais ricos não querem aumentar as suas contribuições para o orçamento comunitário, os países mais pobres não podem de maneira nenhuma aumentar as suas contribuições, pelo contrário, e estamos no impasse e não sei como é que poderão sair do mesmo, porque não estou a ver qual é que é a solução. Sim, a coisa que eu acho é, a pergunta que se vai fazer é qual é o futuro desta Europa? Qual é o futuro desta Europa? Se esta Europa não consegue atravessar um momento de crise, tem que ser refundada. Não é uma Europa sólida. Não é uma Europa sólida. No ponto de vista da solidariedade, não é uma Europa sólida de todo. O que eu acho que vai acontecer... Sim, andamos a brincar às Europas, andamos a brincar às Uniões. Não. Eu acho que a Europa nunca ia ser um Estado federativo, como muita gente falou, dos Estados Unidos. Acho que isso era impossível. Era impossível. Pela história comum, por tudo. Pelas línguas, Mas que se cria uma União Europeia mais coesa e com instituições que fossem mais transnacionais e que tivessem, nesta altura, por exemplo, um maior controle e um maior poder decisório. E regulação também do mercado, não é? Também. E outra coisa que eu acho que... Mas um maior poder executivo mesmo, para levar a cabo coisas que fossem necessárias. E não temos. Nós temos ainda assim, cada Estado a agir por si, mas a queremos depois uma decisão global, o que nunca dá. Porque os interesses são contrapostos. Ninguém na União Europeia pensa a um. O que se precisava na União Europeia era uma Comissão Europeia, que infelizmente não tens, que pensasse no comum. Que não pensasse no interesse da Alemanha ou no interesse da Espanha. Que não pensasse o interesse de Portugal está a ser contraposto ao interesse da Holanda. Que pensasse no interesse da União Europeia, como um bolo. Devia de ser uma coisa rígida. Todos os países contribuíam. Como uma equipa de futebol, não é? Pensa pelo clube de futebol e não pensa pelas suas individualidades. Todos os países contribuíam com X e havia uma cúpula que administrava como se fosse um grande país. Supostamente é isso que acontece. Mas não é. E é isso que se ensina nas faculdades. Sim, é isso que nós aprendemos, mas não é. Não é o que acontece. O problema não é esse. O problema é que... as instituições europeias deveriam estar acima dos governos, não em termos legislativos, mas em termos de poder político. E não estão. Ou seja, uma Comissão Europeia tem sempre alguma coisa a justificar-se aos governos dos países mais ricos.
então dessa forma nunca consegue fazer nada. É como a presidência de uma liga de clubes ter que se justificar perante os presidentes dos maiores clubes portugueses. Assim nunca consegue fazer nada, obviamente. E vai sempre prejudicar os clubes mais pequenos e beneficiar sempre os clubes maiores. E aqui é a mesma coisa. Na União Europeia passa-se exatamente o mesmo. A Comissão Europeia nunca toma decisões sem que os principais governos, aqueles três, não é? Inglaterra, França e Alemanha, estejam de acordo. Eles mandam. E esse é o problema. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em entrevista ao Jornal Público, disse que a Europa é determinada pelo grande capital financeiro e pelos grandes grupos económicos. Pedro Cabrita, tem razão? Sim, por um lado tem razão, obviamente, nós sabemos isso, mas isso acontece também nos Estados Unidos, só não acontece, por exemplo, na China, que a China domina, o governo chinês domina os grandes interesses económicos todos. Portanto, acaba por ser a mesma coisa, não é? Acontece a mesma coisa. Isso acontece, infelizmente, um bocado em todo o lado, na Rússia também, nas grandes economias acontece isso. É muito difícil dar a volta a isso, é muito complicado que os grandes interesses económicos e os grandes grupos económicos não tendam a ser maiores e a ter mais poder do que os próprios governos, que é o que hoje acontece. E este capitalismo, não é este capitalismo que se cria, porque este capitalismo não está a ter sucesso, mas é o capitalismo que temos. Não temos outro tipo de modelo. Deveríamos, obviamente, era mudar de modelo. O modelo é que está errado. Como dizias, não temos outro tipo de modelo, é como se não temos na realidade. Nada. Na realidade não temos outro modelo. Este é o nosso modelo. Temos, olha, acabaste de dar o exemplo do comunismo chinês, não é? Que mistura comunismo com capitalismo selvagem, quando falo em nós, numa harmonia. Eu quando falo em nós não estava a falar na perspectiva mundial, estava a falar na perspectiva ocidental. Sim. Bom, Passos Coelho é o líder de um governo que propôs um orçamento de Estado com um enorme aumento de impostos e com cortes brutais que vão afetar já no próximo ano a vida de milhões de portugueses. No entanto, em Bruxelas vemos Passos Coelho a não achar muita piada aos cortes no orçamento comunitário. Pedro Filipe, o que é que leva o Primeiro-Ministro português a defender uma política de austeridade a nível interno e a discordar desse tipo de política a nível externo? Esquizofrenia. Só pode ser esquizofrenia. Não acho isso. Internamente, não. É esquizofrenia, porque quer dizer, se ele acha que aquele raciocínio é válido internamente... Válido internamente para um país que está em dívida. Não para o meu Europa. A maior parte dos países da União Europeia... Mas a Europa não está em dívida, não está em déficit. Não é? No seu global não está. Mas a questão é... Eu não concordo contigo. Não? Óbvio que não. Porque se não vejamos, ele defende a austeridade. Eu não defendo a austeridade como ele defende. Mas também não. Mas ele está a ser coerente, nunca esquizofrénico. Não está. Porque ele defende a austeridade internamente, mas defende que, em termos europeus, para poder haver crescimento económico e para que a nossa austeridade interna não seja tão elevada, defende que não haja austeridade a nível europeu. Faz sentido. Ou seja, o que ele defende é, para desenvolvermos a Europa, temos de facto que investir mais. E isto é o modelo dele europeu. Temos que gastar mais para desenvolver a economia europeia. Mas quem tem que o fazer são os países mais ricos. Internamente, sim, para desenvolvermos a economia nacional, temos que gastar menos. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Ele defende que o mesmo problema é duas soluções diferentes. Não. São pressupostos diferentes. O que é que muda aqui? O que é que muda a nível interno? O que muda, obviamente, que em termos internos nós temos déficit, estamos em dívida, temos que ter austeridade. Em termos europeus, a maior dos países, as economias estão em termos europeus, países, por exemplo, como a Alemanha, e não vamos estar a falar de outros países porque senão é complicado. Sim. A Alemanha deve aumentar o consumo. Porque isso é que vai ajudar países como Portugal, como a Grécia e como Espanha. E o que a Alemanha vai dizer, até porque a receita que Pedro Passos Coelho aplica internamente, mas não foi ele que a pensou, é uma receita passada pela Bayern, não é? Está completamente assinada por baixo pela senhora Angela Merkel. O que a Alemanha vai dizer é, se nós fizermos isso, daqui a uns anos estamos como vocês. Nem pensar, não é? Sim? Não. E por isso é que não vai fazer e não quer fazer e não fará. Não, porque não têm déficit. Não fazem. Mas dizem exatamente por isso. Não temos déficit porque fazemos isto. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não tem. A receita alemã, os ordenados alemães, têm que subir, por exemplo. A senhora Merkel deveria subir os ordenados na Alemanha para aumentar o consumo interno, para que as nossas exportações, dos espanhóis, dos franceses e dos italianos, possam ser maiores, para que assim possamos crescer economicamente, mantendo, obviamente, a austeridade interna. Porque assim aumentamos a exportação. Isto é um modelo económico, é o que faz sentido. Porque se eles tiverem austeridade, então nós não vamos conseguir exportar. Mas para, eles não estão a ter austeridade.
Tu dizeres que eles não aumentam o orçamento da fatia que dão à Europa não é austeridade. Pois não, por isso mesmo eles devem... Isto não é austeridade, isto é eles a protegerem-se eles mesmos. Nós estamos bem, porque é que vamos aumentar? Nós vamos dar o que sempre demos. Aí está, por isso vocês não souberam governar, agora, olha, têm que cortar a fundo. Por isso é que eu concordo. Então não há aqui austeridade, não é? Não há austeridade, mas é o que se quer. E o que eu estou a dizer é que o Primeiro-Ministro tem razão, não está a ser esquizofrénico. Não, acho que está a ser esquizofrénico. É a tua opinião, a minha opinião não é essa, não é? Porque eu acho que faz todo o sentido. Nós temos que ter austeridade interna, mas temos que exigir aos países mais ricos da União Europeia que não façam o mesmo. Eu não acho que faz... Quando tu dizes, eu acho que faz todo o sentido. Não, eu acho que faz sentido o que Pedro Passos Coelho diz quanto à política externa. Eu também acho que faz sentido. O que não faz sentido é o que ele diz quanto à política interna. Quando eu digo que há aqui uma esquizofrenia, há uma esquizofrenia porque para o mesmo problema são apresentadas duas soluções. Mas não é o mesmo problema. Eu acho que é o mesmo problema. Eu concordo com a solução que Pedro Passos Coelho advoga fora de portas. Claro, muito bem assim, sempre a pedir à Alemanha com bom aluno. Não, eu não concordo com isso. Não concordo, por exemplo, com isso. Não, com a postura não, mas concordo com o modelo que ele quer que seja imposto na Europa. Sim. Não concordo com o modelo que ele quer que seja imposto em Portugal. E por isso é que para mim parece esquizofrenia. Bem, de Bruxelas seguimos para Alvalade. O Sporting Clube de Portugal, um dos maiores clubes portugueses, atravessa a maior crise da sua história. O clube entrou para a 10ª jornada fora da Liga Europa, fora da Taça de Portugal e no 9º lugar do Campeonato Nacional, com 10 pontos conquistados em 9 jogos. Pedro Filipe, o Sporting é um clube de futebol cheio de história e é, atrás do Benfica, o segundo clube português com o maior número de adeptos. É unânime que nos últimos anos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, os 3 maiores clubes portugueses têm sido o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Braga. Desafio-te a fazeres uma análise construtiva. O que é que falta a este Sporting para superar esta crise que se tem vindo a aprofundar gradualmente? Confesso que não sei. Só a palavra construtiva, no caso do Sporting, já é muito complicado. Vai ser complicado. Acho que há ali um problema de identidade muito grande. O Sporting tem um problema de identidade. Tu dizes que esta é a maior crise da história do Sporting e eu começo logo por dizer, não é. O Sporting teve 18 anos sem ganhar um campeonato, essa tem que ser a maior crise da história. Sim, mas uma coisa é não ganhar campeonatos e andar ali para cima, outra coisa é perder com o Basileia 3-0, sair arredado das competições europeias como saiu e andar em lugares de despromoção. Isso nunca aconteceu. Há crises e crises, não é? E deixar de ser o terceiro grande do futebol português. O Sporting não deixou de ser o terceiro grande e é por não ter deixado de ser o terceiro grande que estamos aqui a falar nele. Não, o Sporting nunca deixará de ser um dos 3 grandes. Independentemente pelo histórico do lugar em que ficou, como o Benfica não deixou de ser quando ficou em sexto. Sempre pelo passado e não pelo presente. O presente está mal, mas não há nenhum clube que não tenha crises. A questão é, a crise do Sporting para mim é uma crise identitária. O Sporting ainda se vê numa posição que não tem. O Sporting nos últimos 30 anos ganhou 2 títulos. E ainda se vê como, nós já não são. O Sporting precisava de alguém que tivesse verdadeira coragem de dizer, amigos, nós vamos andar aqui um tempo mal, mas mesmo mal, nós não estamos a lutar pelo título. Deixem-se de ilusões, não venham caicar, baixar expectativas. Mas foi isso que fizeram na época passada. A época passada era o ano 0 e conseguiram ir à final. A época passada era a época do Sporting que está de volta, já se esqueceram. Não era o ano 0 para depois no outro ano seguir ganhar tudo. Era o ano 0 porque tiveram 19 jogadores, mas passado 3 vitórias, o Sporting estava de volta. Passado para aí 8 jornadas, o domingo estava de volta ao desemprego. Quer dizer, eu acho que isto só vai o problema está obviamente naquilo que o Pedro disse, mas eu acho que vai mais longe. Primeiro acho que desculpa interromper-te, até o Sir Alex Ferguson afirmou recentemente que o Braga é o terceiro melhor clube português. É normal que da atualidade. É normal que lá fora, não é? Quando um Braga vai sempre ou tendencialmente vai à Liga dos Campeões, chega a uma final europeia, está sempre ali a lutar até 2/3 do campeonato pelo título, é normal que lá fora olha-se para as estatísticas e vê-se. O Braga é o terceiro clube nacional, isso é normal. É final. O Braga está no pote 2 do Grupo da Champions. Relativamente ao Sporting, aquilo que eu advogo e aquilo que eu faria era, obviamente que esta direção já perdeu a legitimidade, é como ao governo português, o que importa saber é quanto tempo é que vai demorar lá e não que vai continuar, porque não vai. E tem que vir alguém que faça isso que o Pedro disse, se vir para os adeptos, fale a verdade e só a verdade, como se também tem de falar no país, e se calhar começar de novo, vender se calhar as pérolas do Sporting e ir buscar outra vez os jogadores. Por exemplo, o Rui Patrício, por exemplo. Se eles os homens vendem o Rui Patrício, provavelmente é um jogador que vai ter que ser vendido, provavelmente. Não. Porque senão vão perder a capacidade de o vender mais tarde, porque a equipa está cada vez mais ao fundo. Eu tenho visto os jogos do Sporting.
Se eles vendessem o Rui Patrício, não estavam em nome. Com toda a certeza. Eu estou a falar de vender o Rui Patrício no final da temporada. Sim. Eles vão ter que vender alguém. Pedro Cabrita, não estou a entender, a solução passa por mudança de presidente. É a tal fundação. Eleições antecipadas. Sim. Mas quer dizer, mas não há nenhum clube que mude tanto de presidente como o Sporting. A solução não pode ser essa. O Sporting está sempre a mudar de presidente. Exatamente. Luís Filipe Vieira está há quantos anos no Benfica? 10 anos. Jorge Nuno Pinto da Costa já perdia a conta. E o Sporting está constantemente a mudar de presidente. E não há qualquer tipo de alteração. Okay. Bom, Pedro Filipe, Pedro Cabrita, muito obrigado pela vossa presença. Quanto a si, meu caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser, pode entrar em contato connosco através do e-mail olhardelince.fm@gmail.com. O programa Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19h. Nós voltamos para a semana, à mesma hora. Mantenha-se ligado à Rádio Costa do Ouro e tenham um bom dia. Uns querem que os jovens emigrem. Agradecer a todos aqueles que saem da sua zona de conforto, da sua postura reivindicativa tradicional. Outros querem que os jovens fiquem. Não podemos deixar que se instale a ideia de uma geração adiada. Não podemos desperdiçar o investimento feito nesta nova geração de portugueses. Nós queremos dar-lhes voz. Todas as semanas na Rádio Costa do Ouro, a juventude tem a palavra, num programa de debate e análise sobre os principais temas da atualidade. Sem medos, sem rodeios, com a irreverência e boa disposição própria da juventude, eles lançam olhar de lince sobre o que se passa no mundo. Não perca, todas as terças-feiras pelas 9h30 da manhã, com repetição às quintas-feiras pelas 19h. Olhar de lince, o ângulo da nova geração.